Oxe, não, mas pode. Ele, eu não viria, não, pô. Tu é doido, eu ia aproveitar a minha mulher, que é novinha, entendeu? Eu ia aproveitar o restante da minha vida. Se estressar, ó, estresse, meu amigo, tu é doido. Sim, não é questão de caramba que essa turma tem muito dinheiro, meu amor. Tu acha que é mais. Sim, mas é que você poderia dizer assim: não é questão do dinheiro. Tem muito dinheiro esse povo. Ó, Bolsonaro tem muito dinheiro, homem. É, quem não tem? Eu, você, eu. Minha filha, se eu. Ah, meu Deus. Pega ele, pega. Meu Deus. Comuna, presta atenção. Olhem, se eu contar a minha história a vocês, vocês vão querer fazer um piquezinho para mim. Vai querer pelo menos cada um der R$ 100, já ajuda, né? Ajuda, porque eu sou um sofressor. Vamos lá. Quem tem dinheiro é X. X tem. Vamos lá. Voltando aqui. Volta das eleições diretas para governador, 82. Veja que revogou o AI nas eleições indiretas, voltou a ser direta. Fechou ou não? Só que tem um problema. Para presidente, o povo quer votar para presidente. O povo quer escolher o seu presidente. Para isso tinha que ter uma PEC, proposta de emenda à Constituição. Porque é a Constituição que prega eleições indiretas para presidente. O que é que vai acontecer então? Vai ser criada uma emenda constitucional com o nome de Emenda Dante de Oliveira, que é o nome do deputado Dante de Oliveira, e essa emenda vai tramitar no Congresso. Enquanto ela tramita pelo Congresso, a sociedade civil brasileira, ela vai, veja só, tentar pressionar o Congresso pela aprovação desta emenda, através de um movimento social chamado Diretas Já. Cantores, compositores, sociedade civil, não é? Lula, Fernando Henrique Cardoso, entre tantos outros, irão tentar pressionar o Congresso pela aprovação desta emenda. Pela diferença de 22 votos, reprovaram a emenda Dante de Oliveira, o sucessor de Figueiredo. Isso, a inflação estava a mais de 200% ao ano. Mais de 200% ao ano. O sucessor de Figueiredo será eleito por eleições indiretas. A última das indiretas. O PDS lança Paulo Maluf para presidente e Flávio Marcílio para vice. E pelo PFL, tá? E PMDB, Tancredo Neves para presidente, José Sarney para vice. Sendo eleito para presidente Tancredo de Almeida Neves e José Sarney vice-presidente. 12 horas antes da posse de Tancredo, ele foi internado às pressas. Ele passou por 7 intervenções cirúrgicas, vindo a óbito no dia 21 de abril de 85. Quem foi que assumiu o vice? José Sarney. Ainda é vive essa peste. O diabo ainda não levou. Sarney, é tão bom ele que o diabo não levou ele ainda para não assumir o lugar dele lá embaixo. Entendeu? José Sarney conduziu o Brasil a uma fase que Tancredo chamou de Nova República. É a fase de que vai de 85 à atualidade. O único presidente. Aí vem, Nova República. Aí eu tenho
Tancredo, mas não foi empossado. Aí Sarney. Aí Collor. O Collor é o salvador da pátria, né? Itamar. Fernando Henrique com 2 mandatos. Lula com 2 mandatos. Vamos lá. Lula com 2 mandatos. Certo? Elege a primeira mulher, que foi 2 mandatos, mas só que ela governou 1 mandato e meio. Aí o vampiro brasileiro, Michel Temer. Aí surge o salvador da pátria, né? Jair Messias Bolsonaro. Né? Absurdo, né? Absurdo isso. E volta Lula presidente. Esses são os presidentes que governaram o Brasil até agora na nova república. Desde a redemocratização, o único presidente militar que chegou ao poder foi Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho um convite a fazer aos senhores em relação a essa fase, que vai ajudar vocês a entender muito, não é pouco não. A Globo lançou, na Globoplay, isso foi um ano retrasado, mas já está no YouTube liberado, que é 8 presidentes e 1 juramento. Vai até Bolsonaro. Vai o final da ditadura até Bolsonaro. No YouTube ele botou em 2 partes. Na Globoplay está completo, que é 2 horas alguma coisa. Pessoal, é muito top. Vale a pena, independente do concurso, é top para a gente poder clarear a mente. É momento de cada governo desse. Não é ninguém narrando, não, ninguém falando, não. É o presidente mesmo, mostrando o governo dele, entendeu? Foi nada criado, não. Foi matéria da época mesmo. Não, não. Não, eu assisti alguns documentários do Brasil Paralelo, uns 2, desisti. Mas, sem resenha mesmo. Sem resenha, estou falando sério. A forma que ele narra, por exemplo, um dos, é que é a questão de que eles colocam Princesa Isabel, Dom Pedro II como abolicionistas. Aí, pelo amor de Deus, homem. Aí eu parei ali, disse, espera aí. Isso aqui não vale nem a pena perder meu tempo. Aí eu desisti. Porque é mais uma visão de direita buscando desconstruir o que foi, o que a história mostra. Tá entendendo? Que não te ajuda em prova. Primeiro ponto. Isso aí já não te ajuda em prova. Essa desconstrução já não vai nem ajudar em prova. Entendeu? Pelo contrário, ajuda, induz ao erro. Induz ao erro. Aí é tromba. Certo? Vamos lá. Esse só tem uma correção a fazer desse 8 presidentes e um juramento. Que ele fala em 8 constituições. Mas foram 7. Só isso. O restante, suave. Tá? Vocês vão ver logo. 8 constituições. Mas não, foram 7. Tá? Vale a pena assistir, sem dúvida alguma. Outra questão que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é que esse processo de abertura não agradaram aos militares da extrema-direita, ou seja, da linha dura, que buscaram de tudo para retardar. Atentados à bomba a bancas de revistas, atentado ao Rio Centro, atentado à OAB, tudo isso para incriminar a esquerda. Como um exemplo, vou dar um exemplo. Porque político é foda, né? Político, meu amigo, é político. Ele busca as circunstâncias. Né? Pronto. Quando tivemos o atentado contra o candidato Bolsonaro, a facada, buscar o quê? A esquerda. E incriminar o quê? O PT, não sei o quê. Não é isso a mesma coisa se fosse o contrário. Mas meu amor. Filha. Um lado ou outro. Eles tiram proveito disso. Entendeu? Ou direita ou esquerda. Lembrando que no Brasil, nós não temos isso muito bem definido. É a mesma questão de dizer assim, o partido é socialista, mas a prática é capitalista. Ah, o PT é comunista. Onde que o PT é comunista? Me diga, pelo amor de Deus. Me diga onde. Entendeu?
Brasil paralelo. Né? Não existe isso, né? E você fica doido. Muito bem, senhores. Pega a apostila aí, por favor. Tem umas questões top aí pra gente. Pega a apostila aí, por favor. Vamos lá. De história. Não tem estresse. Bom, né, pessoal? Aqui eu tenho ditadura e tenho República Velha aí. 2, 4, 5, 2, 4, 5. 1 minuto para cada questão, tá bom? Mas ali teve 15, né? Questões. 10. Vocês são inteligentes. 15. Fechou, contando agora, tá? Vamos embora. Ó, a sexta questão. A década de 1960 é marcada por diversos movimentos culturais e sociais relacionados à contracultura no mundo. No Brasil, tivemos o tropicalismo ou tropicália, movimento que teve como grandes lideranças figuras como Gilberto Gil e Caetano Veloso. Assinala a alternativa quanto a esse movimento. A. Foi um movimento caracterizado por um nacionalismo exacerbado e de valorização somente do que era considerado genuinamente brasileiro. Tem influência externa, né, pessoal? Tem influência da cultura externa. E outra, veja como a banca gosta do somente, né? B. Um dos pontos mais importantes da Tropicália era a mescla de aspectos culturais internacionais e brasileiros e o do tradicional e moderno. Letra B. Letra B. Por que está errada a C? Que ele diz, ó, tal movimento tinha como único e principal ponto exaltar aspecto dos povos indígenas brasileiros. Não, né? Único e como principal ponto. Único e principal ponto. Está errado. D. O tropicalismo ficou marcado por estabelecer somente, de novo, né? Cultura afro-brasileira. Isso somente está errado. É. Esse movimento teve como principal característica exaltar um período de modernidade. Modernidade, eu estou na ditadura, né? Buscando rompimento aí, rompimento total com o que fosse relacionado ao tradicional ou antigo no Brasil. Rompimento total. B. Questão 8. Ó, A8. A instauração do governo ditatorial, civil e militar em 1964 no Brasil está dentro de um contexto político-social regional, mas também global, no caso a denominada Guerra Fria. Assinala a alternativa correta quanto à relação Guerra Fria e à instauração da ditadura militar no Brasil. A. O governo estadunidense colaborou para a instauração do governo ditatorial em 64, visto que o governo de João Goulart não agradava a Washington e que não via com bons olhos alguns aspectos populares e acreditava que o referido governo guinava para a órbita da influência da União Soviética. A de aprovação. Você botou B. Mas veja o que está errado na B. A Guerra Fria se relaciona com o início da ditadura civil-militar. Não, pô. A ditadura civil em 64 começa, a Guerra Fria é pós-Segunda Guerra, em 45. Como é isso, hein, homem? A letra C. Os Estados Unidos financiaram e colaboraram para a criação do regime ditatorial civil-militar em 64. Beleza. O principal objetivo dessa ação era ter um controle maior sobre o Brasil. O país que naquele período tinha uma indústria... hoje não tem essa indústria bélica, imagina naquele período. D. O Brasil buscou uma relação mais próxima com a União Soviética, não, com os Estados Unidos. Entretanto, o Brasil, como importante aliado à União Soviética... Não, a União Soviética, Estados Unidos. Vamos lá. 14. A14, sobre o regime militar no Brasil, analisa a assertiva e assinala a alternativa que aponta a correta.
Foi um regime instaurado em 1º de abril de 64, que durou até 15 de março de 85, de caráter autoritário e nacionalista, tendo início com um golpe militar que derrubou o governo João Goulart, o então presidente democraticamente eleito. Certo. Verdadeiro. Verdadeiro. Foi um período pautado no milagre econômico, termo que corresponde à grande oferta de emprego e baixa inflação. Ó, ocorreu um milagre que foi no governo Médici, tá? Inflação alta, não baixa inflação, desemprego, não é? 3. O governo Arthur da Costa e Silva promulgou o AI-5, fechou o Congresso por tempo indeterminado, decretou estado de sítio, cassou o mandato de prefeito e governadores, proibiu a realização de reuniões. 1 e 3, letra E. Estourado. Estourado. Questão de número 15 já foi, não foi isso? Qual foi a letra? Lembrando que eu discuti com vocês, é a D, porém, a letra B pode induzir ao erro, né? Quando ele foi isso que a gente discutiu, não foi? Pronto. Aí, questão de número 16. Assinala a alternativa que está relacionada à primeira década de ditadura militar. A primeira década passa por Castelo Branco, Costa e Silva, Médici. Sim ou não? A criação... Qual é a letra dessa questão aí? A criação dos institutos de aposentadorias e pensões, os quais ofereceu aos trabalhadores serviços médicos, além de benefícios e pensões. B. ênfase na polícia sanitária, não é política sanitária, mas tudo bem, polícia sanitária, que voltava-se à fiscalização das habitações, portos e embarcações, além de comercialização de alimentos e ambientes de trabalho. C. Introdução no país de uma nova técnica de vacinação contra a varíola, que utilizavam a vacina produzida a partir das pústulas de vitelos previamente inoculados com vírus Copox. D. Medidas de saúde voltadas para o controle de epidemia e medidas ordenadoras da vida urbana para a manutenção de um estado geral de salubridade. E. Estimula a criação de um complexo médico industrial com elevadas taxas de acumulação de capital nas grandes empresas produtoras de medicamentos e equipamentos. A indústria farmacêutica. Dezessete. Qual é? Está repetida, não é? Estourado. A 22. Eu mandei rodar um material para a gente amanhã. 16 questões, viu? Eu quero ver como é que vocês vão estar. Oi? Oxe, sem desconto. O golpe político-militar de 64 acarretou transformações na economia brasileira, originadas das mudanças nas relações de trabalho, das novas necessidades de desenvolvimento capitalista no país e das mudanças na conjuntura internacional. Todas as alternativas apresentam indicadores corretos das transformações na economia brasileira pós-64, exceto, ele quer errada. Ele quer errada. Eu não vou dar resposta, não. Me dê a errada. Falou em beneficiar o trabalhador, melhorar o salário do trabalhador. É sempre errado, né, pessoal? Letra. Tem dois erros aí. Dois erros. Um, quando ele fala da elevação dos salários. O outro, bens de consumo, ó, não duráveis, é duráveis. 23. A reforma partidária que implantou o pluripartidarismo no Brasil do governo Figueiredo. Oi? Não é erro não, filho.
Homem, vai pro cipó, viu? Ele quer incorreta. Ó, a reforma partidária que implantou o pluripartidarismo no Brasil, no governo Figueiredo, tinha por objetivo tirar o monopólio do MDB, que era o único partido da oposição. Qual é a letra? De novo, C na cabeça. Oi. A 24 eu respondi. Foi letra o quê? Já tinha respondido, não foi? 27, vamos ver. Em 64, os militares tomaram o poder e implantaram a ditadura no Brasil. Durante os governos militares, podemos constatar. Qual seria a resposta? É nada. Ó, em 1964, os militares tomaram o poder e implantaram uma ditadura no Brasil. Durante os governos militares, podemos constatar: A. Os golpistas procuraram definir esse assalto à democracia como uma revolução. Sim, isso é verdade. Os militares tomaram como revolução, quem deu o golpe, né? O golpe militar de 64 representou a culminância do processo de crise do populismo, iniciada com a renúncia de Jânio Quadros em 61. Certo, certo. Uma das características dos governos militares foi o autoritarismo, visto que membros do governo não se mostravam dispostos a dialogar com diversos setores da sociedade. Verdadeiro. Tortura, prisão e expulsão do país foram instrumentos utilizados pelos governos militares contra alguns cidadãos para manter seu poder inabalados. Letra E, de estourados. Oxê. Muito bem. Amanhã temos mais questões, tá? Quero ver vocês. Amanhã, Deus abençoe. Próxima.